Ei, alô, 1, 2, ei. Ei, alô, 1, 2. Bom dia a todos. Declaro aberta a 43ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, do inciso 2 da linha A da Lei Orgânica Municipal e a linha R do inciso 13 do artigo 20 do Regimento Interno. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, colegas vereadores, colegas de trabalho desta casa, público presente, bom dia, sejam todos bem-vindos. A ata da 152ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 6 de junho de 2016, às 18 horas, no plenário Hélio de Santana de Araújo, sob a presidência do vice-presidente, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Aos 6 dias do mês de junho do ano 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Geidson Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Anol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto e Valmir Coser, deixando de comparecer a vereadora Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Sanol, Fábio Machado, Renato Pereira Sobrinho e Romildo Broeto. Na fase da liderança, nenhum vereador líder se pronunciou.
primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação em pauta. O projeto de lei 037 de 2016 e o projeto de decreto legislativo número 109 de 2016, de autoria do Poder Legislativo, e o veto projeto de lei número 072 de 2015, em apresentação em plenário, foram encaminhadas às comissões. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 028, 029, 031 de 2016, de autoria do Poder Legislativo. Em turno único, foram aprovados o projeto de decreto legislativo número 029, 030, 031, 032, 033, 034, 053, 054, 055, 056, 57, 59, 60 de 2016, com 16 votos sim. O 061 e 062 de 2016, com 15 votos sim. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Zanol e Mônica de Souza Pontes Cordeiro. O senhor presidente comunicou aos senhores vereadores que, nos termos do artigo 149, inciso 1º do Regimento Interno, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias encontra-se aguardando a apresentação de emendas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária, quarta-feira, dia 8 de junho de 2016, às 10 horas. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração do presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada. Presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Tem alguém inscrito? De acordo com a resolução 593, 18, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos, que não há nenhum vereador. Convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, bom dia. Adeir Antônio Loze. Alexandre Ferreira Manhães. Presente. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Gênice Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Nato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Presente. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Cose. Senhora presidente, presente 12 vereadores. Do número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Votação em segundo turno. Primeira proposição, projeto de lei 021 com emenda. Autoriza o município de Aracruz a firmar a cooperação financeira com o Lions Clube de Aracruz e com a Fundação Hospital Maternidade de São Camilo para a realização da festa de exposição agropecuária, a Expo Agrovida, no ano de 2016, autor Poder Executivo Municipal. Segunda proposição, projeto de lei 028, onde dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro de Fátima, no município de Aracruz, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. Terceira proposição, projeto de lei 029, que dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro São José, Mombrim, distrito de Jacupemba, vereador Adeir Loze. Projeto de lei 031, que dispõe sobre a denominação de praça pública na Barra do Riacho, distrito da Sede. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Votação em turno único. Projeto de decreto legislativo 035, com emenda, concede título cidadão aracruzense, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Projeto de decreto legislativo 036, com emenda, concede título cidadão aracruzense, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Projeto de decreto legislativo, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, vereador Romildo. Projeto de decreto legislativo 063, concede título cidadão aracruzense, José Gomes dos Santos. Projeto de decreto legislativo 064, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, José Gomes dos Santos. Projeto de decreto legislativo 065, concede prêmio de destaque mulheres aracruzenses, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro.
Projeto de Decreto Legislativo 066, concede cidadão de Aracruzense, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Projeto de Decreto Legislativo 067, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 068, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 069, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 075, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, vereador José Gomes dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo 076, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, vereador José Gomes dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo 077, com emenda, concede cidadão aracruzense, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 078, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 079, concede prêmio de destaque homens aracruzense, vereador Valmir Coser. Projeto de Decreto Legislativo 080, concede cidadão aracruzense, autor vereador Valmir Coser. Projeto de Decreto Legislativo 086, concede prêmio de destaque homens aracruzense, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 087, concede prêmio de destaque mulheres aracruzenses, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 088, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, vereador José Gomes dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo 089, concede cidadão aracruzense, vereador Rivaldo Santana Almeida. Senhora presidente, pela ordem. Gostaria de estar pedindo a inclusão em pauta do projeto 039, que dispõe sobre a ação de utilidade pública. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Já tem número, vereador? Tem sim, número 039. Então, é encaminhado o projeto apresentado em hora em pauta, o 039, às comissões. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 021, autoriza o município de Aracruz a firmar cooperativa financeira com o Lions Clube de Aracruz, com a Fundação Hospital Maternidade São Camilo, para a realização da festa de exposição agropecuária, Expo Agrovida, no ano de 2016. Autor, Poder Executivo Municipal, parecer da Comissão de Justiça favorável com a emenda em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei com a emenda. O projeto visa autorizar o repasse de valores para a realização da Expo Agrovida. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 021, de autoria do Poder Executivo, com a emenda supressiva 001. Projeto de lei 028, que dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro de Fátima, do município de Aracruz. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 028. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 028, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de lei 029/2016 dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro São José Mambrini, no distrito de Jacupemba. Autor, vereador Deir Antônio Loser. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 029, de autoria do vereador Adeir Antônio Loser. Projeto de lei 031, que dispõe sobre a denominação de praça pública na Barra do Riacho, distrito sede do município de Aracruz. A autora, vereadora Mônica de Souza Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 001. Em votação.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei com a emenda no segundo turno, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Votação em turno único. Projeto de decreto legislativo 035, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Com emenda. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda de redação 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 035 com emenda, onde o senhor homenageado é o senhor Sebastião Marastone Pereira. A votação é secreta. Eu convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os escrutinadores, eu convido o vereador Valmir e o vereador Paim. Vereadores para a votação, o vereador Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo, vereador Fábio Machado, vereadora Mônica Cordeiro, Paulo Neres, vereador Romildo Brueto, Rosane Machado e Vamir Cosa. Pai, pai, quem é Clodovil? Uma coisa contra alguém. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 035, de autoria do vereador Eliel da Silva Rodrigues, por 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 036/2016, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel da Silva Rodrigues, parecer da Comissão de Justiça é favorável, em discussão, com emenda, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, emenda de redação 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em votação, o projeto de lei de decreto legislativo 036 com emenda, onde o senhor homenageado é o senhor Alexandro Rosa de Paula. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação que é secreta. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Romildo Brueto, Rosane Machado e Vamir Cosa.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 036, de autoria do vereador Eliel da Silva Rodrigues, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 058, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, autor vereador Romildo Brueto, parecer da Comissão de Justiça é favorável, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Discussão, projeto de lei, onde o homenageado é o senhor Helder Tabosa Delfino. Parecer da comissão, em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores, que a votação é secreta. Para votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mônica Cordeiro, Paulo Nery, Romildo Brueto, Rosana Machado e Vamicosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 058, de autoria do vereador Romildo Brueto, com 5 votos sim e 1 não. Ou 11 votos sim, desculpa, e 1 não. Ah, foi rejeitado, desculpa. Eu esqueci que... Na dúvida, posso. Ele faz de novo. Presidente, gostaria de pedir a gentileza da possibilidade que, se for possível, fazer a votação novamente desse projeto, por gentileza. Em discussão, pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, vamos repetir a votação. Tudo bem. Enquanto a gente tem uma posição do Legislativo, a gente vai pular e depois volta a este projeto, se for o caso. Pela ordem, senhora presidente. Eu até gostaria de frisar, senhora presidente, que nós estamos no número de 12. Então, qualquer voto contrário, o título não passa. E essa é uma honraria que a pessoa, ela não pede para receber essa honraria. Essa honraria, ela é de iniciativa do parlamentar. Então, fica chato para essa casa, a pessoa não pediu para receber uma honraria, né? Aí ela vai ter o desprazer dessa casa negar essa honraria. Então, só para pedir mais atenção, porque não pode ter erro nessa votação, para que as pessoas possam serem homenageadas. É uma situação agora que aconteceu, que não tinha acontecido ainda, assim, pelo menos na minha lembrança, né, de a gente voltar à votação. Mas como a gente sabe também que o plenário é soberano,
né? Porque o plenário agora decidiu e vamos esperar o legislativo dar um retorno para que ver se há a possibilidade também de retirar esse projeto ainda de pauta para estar voltando numa próxima sessão. Passando pelo próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo 063, concede título cidadão aracuzense, autor vereador José Gomes dos Santos. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 063, onde é homenageado o senhor Cleidson Silveira e Silva. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores, que é a votação secreta. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mônica Cordeiro, Paulo Nery, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmicosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 063, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, por 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 064, concede prêmio de destaque homens aracuzenses, autor vereador José Gomes dos Santos, parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 064, onde o homenageado é seu Ildevan Clemente da Silva. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mônica Cordeiro, Paulo Nery, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmicosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 064, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 065, concede prêmio de destaque mulheres aracuzenses, autora vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão,
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 065, onde a senhora Aldísia Florencio é homenageada. Em votação. Convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores para a votação que é secreta. Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Neto, Romero Brueto, Rosana Machado e Valmicosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 065, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo, concede título cidadão aracruzense, autora a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, parecer da Comissão de Justiça favorável, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 066, onde homenageia o senhor Geraldo Magela da Silva Araújo. Em discussão, em votação. Convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores, que a votação é secreta. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mônica Cordeiro, Paulo Neves, Romero Brueto, Rosana Machado e Valmicosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 066, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 067, concede prêmio de destaque homens aracruzenses. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 067, onde o homenageado é o senhor Derli Casotto. Em votação. Os vereadores, convido o primeiro secretário para chamar os senhores vereadores para a votação. Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Nery, Romero Broeto, Rosana Machado, Bamecosa. Isso. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 067, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 068, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães, parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 068, homenageado é o senhor Raimundo Iremar de Oliveira. Em votação, convido o primeiro secretário a chamar os senhores vereadores para a votação que é secreta. Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Nery, Romildo Broeto, Rosana Machado, Bamecosa. Ai, Jesus. Falei a verdade, filho. A gente deu mais de 20 e pouco. E vamos... Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 068, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 069, concede prêmio de destaque honra ao mérito desportivo, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 069, onde o homenageado é o senhor Rodinei Marcos Vitor. Convido o primeiro secretário. Secretário, Para... o presidente, por gentileza, eu peço para retirar de pauta esse projeto. Em discussão, o pedido do vereador de retirada de pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, retorno na próxima sessão. Projeto de decreto legislativo 075, concede prêmio de honra ao mérito desportivo. Autor, vereador José Gomes dos Santos. Parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão,
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 075, onde homenageado é o senhor Juliano Custódia Costa. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores para a votação que é secreta. Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mônio Cordeiro, Paulo Neres, Romildo Boeto, Rosane Machado e Rami Costa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 075, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 076, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, autor vereador José Gomes dos Santos. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 076, onde homenageado é o senhor Ronaldo Nunes Sepulcro. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores para a votação que é secreta. Vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mônio Cordeiro, Paulo Neres, Romildo Boeto, Rosane Machado e Rami Costa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 076, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 077, concede título cidadão aracruzense, vereador Alexandre Ferreira Manhães, o parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 077 com emenda, onde é homenageada a senhora Jaqueline Zampieri Duarte Gouveia. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores, que a votação é secreta. Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Mônio Cordeiro, Paulo Neres, Romildo Boeto, Rosane Machado e Rami Costa.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 077, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com a emenda 001, com 12 votos. Projeto de decreto legislativo 078, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 078, onde o homenageado é o senhor Giovanni Soldera. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado, senhores vereadores. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Neves, Romildo Brueto, Rosano Machado, Valmicosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 078, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 12 votos. Projeto de decreto legislativo 079, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, autor vereador Valmir Cose. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 079, onde o homenageado é o senhor Nailton Presig Ferreira. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado, senhores vereadores. Vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Neves, Romildo Brueto, Rosano Machado, Valmicosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 079, de autoria do vereador Valmir Coser, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 080, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Valmir Coser. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 080, onde é homenageada a senhora Ana Maria Maia Rosa Simões. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores, que é votação secreta. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, Paim, Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Neves, Romildo Brueto, Rosano Machado, Valmicosa.
Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 080, de autoria do vereador Vamil Cosa, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 086, concede prêmio de destaque Homens Aracruzense, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 086, onde homenageado é o senhor Gilmar Piscinati. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado, senhores vereadores. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Neto, Romiro Brueto, Rosano Machado, Vamil Cosa. Deus, a pauta era toda de Alexandre Manhães. Ele que tem que pagar o almoço hoje. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 086, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 087, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Alexandre Ferreira Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 087, onde é homenageada a senhora Maria José Ferreira Franco. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamar os senhores vereadores para a votação que é secreta. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Neto, Romiro Brueto, Rosano Machado, Vamil Cosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo com 12 votos, autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães. Projeto de decreto legislativo 088, concede prêmio de honra ao mérito desportivo, autor vereador José Gomes dos Santos. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 088, onde homenageado é o senhor Maurício de Almeida Passos. Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores para a votação que é secreta. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Mano Cordeiro, Paulo Neto, Romiro Brueto, Rosano Machado, Vamil Cosa. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 088, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 089, concede cidadão aracruzense, autor vereador Evaldo Santana Almeida.
Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão. O projeto de lei. Decreto de lei. Em votação. Convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores. A votação secreta. Para a votação, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Evaldo Santana, Fábio Machado, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Romildo Brueto, Rosano Machado, Valmicose. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo 089, de autoria do vereador Evaldo Santana Almeida, com 12 votos sim. Retornando agora o projeto que ficou pendente. Projeto de decreto legislativo 058, para repetir a votação. De acordo com o pedido do autor do projeto, vereador Romildo Broeto. Concede prêmio de destaque Homens Aracruzense. Autor, vereador Romildo Brueto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 058, onde homenageado é o senhor Helder Tabosa Delfino. Em votação. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação. Senhora presidente, estou vendo aqui que não tem quórum para ser votado esse projeto. Faz a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum, vereador. Vereador Alexandre Manhães. Vereador Beto Vieira. Vereador Paim. Vereador Eliel. Vereador Ervaldo. Vereador Fábio Machado. Presente. Vereadora Mônica Cordeiro. Vereador Paulo Neres. Romildo Broeto. Rosane Machado. Valmir Coser. Senhora presidente, ausente aqui o vereador Romildo Broeto e o vereador Eliel. Então não havendo quórum, está esperada a votação desse projeto. Encerramos essa sessão. Não havendo mais nada tratado, dou por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. Peço aos vereadores que permaneçam na sala ao lado de reunião, que é interesse de todos, para que a gente possa, os vereadores aqui presentes, fazer uma reuniãozinha rápida.